do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. Capítulo 55 de 180. Suportemos. Tenha a paciência, a sua obra perfeita. Tiago 1:4. Detente um minuto no torvelinho das preocupações costumeiras e repara que deves o próprio equilíbrio à paciência divina, a sustentar-nos em cada instante da vida, através de mil modos. Muita gente, talvez, entifitando na ternura do recém-nato, duvidasse da tua capacidade de sobreviver para a existência terrestre. Mas Deus teve paciência contigo e conferiu-te o devotamento materno que te ajudou a ativar as energias do próprio corpo. Entendidos de psicologia, em te anotando a intempestividade infantil, provavelmente desconfiaram da tua possibilidade de alfabetização, mas Deus teve paciência contigo e concedeu-te a heróica ternura de professores abnegados que te abriram novos horizontes no campo da educação. E a paciência do Senhor, cada dia, permite generosa que tales plantas inermes, que te ascensoreis do suor e do sangue dos animais, que te apropies das forças da natureza e que te valhas indiscriminadamente do concurso dos semelhantes para que te alimentes e mediques, restaures e instruas. Lembra-te dessa paciência perfeita que te beneficia e cultiva paciência para com os outros. O companheiro cuja aspereza te ofende e o aprendiz cuja incipiência te irrita são irmãos que te rogam cooperação e entendimento. E quantos te caluniem ou apedrejem são doentes que te pedem simpatia e consolo. Mas, para que colabores e compreendas, harmonizes e reconfortes, é necessário que a tolerância construtiva te alente os passos. À frente dos óbices de todo o gênero, guarda a paciência que ajuda e, diante dos ataques de toda a ordem, cultiva a paciência que esquece. Escuda-te, pois, na paciência para com todos, sem jamais te esqueceres de que a alegria dos homens é a paciência de Deus. Querido amigo, querida amiga, que bom estarmos juntos novamente. Agora, neste capítulo do livro Palavras de Vida Eterna, suportemos. O título abrange a paciência, a tolerância e todas as virtudes que devemos melhorar a cada dia em nossas vidas. Desta forma, Emmanuel utiliza o texto evangélico anotado por Tiago em 1:4. Tenha paciência, a sua obra perfeita. Ele se refere naturalmente a Deus, que
nós e tudo que está na terra é obra de Deus e é perfeita. E desta forma, Emmanuel inicia dizendo que nós temos que deter um minuto nessa correria das preocupações costumeiras e que nós devemos procurar o equilíbrio na paciência divina, que nos sustentam a vida inteira, em todos os momentos, né, de nossas vidas. E ele faz um relato anterior, isto é, ele recorda de quando nós nascemos e diz que muita gente, talvez te fitando na ternura do recém-nato, isto é, quando nós, crianças ainda, ali recém-nascidas, talvez muitas pessoas duvidassem da nossa capacidade de sobreviver para a existência terrestre. E é verdade. Quantos de nós não nascemos doentes, não é? Ali, e as pessoas adultas, de certo, ficavam se perguntando, será que salva? Ou melhor, será que escapa? Não é? Esta era a palavra que era muito utilizada. Então, muitas pessoas duvidaram, não é? Da capacidade de sobreviver nessa existência terrestre. Mas Deus teve paciência contigo. Por isso que está hoje, não é? Que estamos hoje, eu, você e tantos outros. E conferiu devotamento materno que te ajudou a ativar as energias do próprio corpo. Então, se nós nascemos com dificuldades que viemos trazendo de outras vidas, o que é verdade, mas sobrevivemos aqui nessa existência, porque nos foi dado por Deus a nossa mãezinha querida, o nosso pai, né, que devotaram ali carinho, compreensão, o alimento, o aconchego, não é? Porque tudo isto foi de suma importância para que possamos realmente sobreviver. Continua dizendo que os entendidos de psicologia, anotando a intempestividade infantil, provavelmente desconfiaram da tua possibilidade de alfabetização. Então, quando já crianças, né, intempestivas, não é? Crianças que ficavam de forma não atender a mãe, ao pai, não é? Crianças que faziam todo tipo de bagunça, não querendo estudar naquele momento, né? Não querer fazer, atender as coisas, que isto é uma característica de muitas crianças, né? Birra e etc. e tal. E talvez quando estivéssemos aí perante a uma psicóloga, porém, né, ela poderia dizer, essa criatura vai ter dificuldades de alfabetização, não é? Porque pela forma com que nós nos comportávamos. Mas Deus teve paciência contigo e concedeu-te a heróica ternura de professores abnegados que te abriram novos horizontes no campo da educação. É um fato, porque o que seria de nós se não fossem os professores que ali tivessem a ternura, não é? Nos abraçassem como filhos e nos educasse, nos ensinasse ali as primeiras letras, não é mesmo? E Emmanuel continua dizendo, e a paciência do Senhor? Cada dia permite, generosa, que tales de plantas inermes, que te assessoreis do suor e do sangue de animais, que te aproprie das forças da natureza, que te valhas indiscriminadamente do concurso dos semelhantes, para que te alimentes e mediques, restaures e instruas. Então, a paciência do Senhor também está na natureza,
porque é através dela que nós vamos conseguindo os alimentos para que o nosso corpo, ainda pequenininho no berço, pudesse chegar à fase adulta, não é? Então, isto foi a paciência de Deus, a generosidade de Deus que nós, então, recebemos para chegar aonde chegamos. E não só a natureza no sentido de alimento, mas em todos os medicamentos que dela também são retirados, não é? E ele continua dizendo que nós temos que lembrar desta paciência perfeita, que nos beneficia, que cultiva, e então que nós temos que também cultivar esta paciência para com os outros, não é? É um exemplo que ele dá desta infinita paciência que Deus pode ter com todos nós. E aí agora ele começa a se reportar ao como devemos proceder, não é? E diz assim, o companheiro cuja aspereza te ofende e o aprendiz cuja incipiência te irrita, são irmãos que te rogam cooperação e entendimento, e quantos te caluniam e apedrejam são doentes que te pedem simpatia e consolo. Então, quando nós estivermos diante de pessoas que nos ofendem, ou que nos irritam, ou então que estão nos caluniando, não é? São criaturas que nos pedem cooperação, entendimento, simpatia, consolo, porque eles não têm, eles não conhecem, não é? Eis o momento de nós praticarmos o Evangelho de Jesus, não é? Porque essas pessoas são colocadas em nosso caminho para que nós possamos exercer aquilo que aprendemos, o amor incondicional, não é? Então, nós temos que perceber que essas criaturas são ferramentas que são colocadas em nosso caminho para que possamos, então, exercitar o amor. Continua dizendo, mas para que colaboradores e te compreendas, harmonize e te reconfortes, é necessário tolerância construtiva, te alente nos passos. Isto é, para que nós possamos compreender e colaborar com essas pessoas, não é? E com Deus na sua obra divina, porque estaremos amando uns aos outros, é que nós tenhamos como nossa parceira a tolerância construtiva. E é isso que nós temos que perceber em nossas vidas, em nossas palavras, nesses momentos que nós estamos diante de todas as criaturas em desalento, não é? Perturbadas. Continua dizendo que, à frente dos óbices de todo o gênero, guarda a paciência que ajuda, e diante dos ataques de toda a ordem, cultiva a paciência que esquece. Então, esses torvelinhos que ele se referiu anteriormente, né? Esses óbices, de tudo isso que acontece em nossa vida, nós temos que guardar a paciência, ajudar e esquecer, não é? Porque são criaturas que estão nos pedindo simpatia, consolo, cooperação, entendimento e mais amor, que no fundo elas não sabem ainda transmitir os seus sentimentos, mas é isto que elas desejam. Parece incrível, mas é isso. E continua dizendo que nós temos que nós temos que colocar um escudo, não é? Para que essa paciência para com todos, sem jamais nos esqueceres de que a alegria dos homens é a paciência de Deus. Então nós temos que colocar um escudo, mas não um escudo no sentido de nos isolarmos dos outros. Não é isso. É no sentido de nos resguardar e nós podermos agir de forma amorosa para com todos. Porque esta alegria que desce até nós
não é? Que nós devemos esquecer, perdoar. Essa alegria dos homens é a paciência de Deus, que está derramando sobre todos nós. Uma lição muito linda que devemos refletir para nos perguntar como estamos agindo diante das outras criaturas, dessas criaturas que sofrem, que nos agridem, que na verdade estão nos pedindo uma ajuda. Eis a reflexão da semana, para que você possa perceber no âmago do seu coração como que você está agindo, já que você, eu e todos nós recebemos essa paciência interminável, infinita de Deus, o nosso Pai. Um grande abraço e fique com Deus.